Minha esposa vendeu todos os meus pertences de colecionador para pagar as dívidas da irmã dela. Meu nome é Marcos, tenho 42 anos, e até semana passada, eu me considerava um homem de sorte. Casado há 8 anos com Beatriz, a mulher que eu achava que conhecia, e orgulhoso proprietário de uma coleção que era mais do que um hobby para mim, era uma parte da minha alma, uma crônica da minha vida. Eram meus videogames e consoles antigos. Desde o Atari que meu pai me deu na infância, passando pelo Super Nintendo que ganhei juntando moedas por um ano, até edições raras de jogos para PlayStation 1 que eu garimpava em feiras de antiguidades e sites internacionais. Cada caixa, cada cartucho, cada manual amarelado pelo tempo contava uma história, representava uma fase, uma memória preciosa. Beatriz, minha esposa, nunca entendeu de verdade essa paixão. Para ela, eram apenas joguinhos velhos ocupando espaço. No começo do nosso relacionamento, ela até achava fofo o meu entusiasmo ao encontrar um item raro. Com o tempo, a fofura deu lugar a uma tolerância resignada, daquelas que a gente percebe no revirar de olhos sutil quando eu passava horas limpando os contatos de um cartucho ou organizando as prateleiras do meu santuário, como eu chamava o escritório que havia transformado no meu museu particular. O valor monetário? Ah, esse ela sabia que existia. Fiz questão de catalogar tudo e mostrar a ela, não por ostentação, mas para que ela entendesse que aquilo era também um investimento, um patrimônio. Um patrimônio que, eu deixei bem claro desde o início, era intocável, meu legado pessoal. O problema, o eterno problema em nosso casamento, atendia pelo nome de Carla, a irmã mais nova de Beatriz. Carla era um furacão de irresponsabilidade financeira, um ímã para golpes e más decisões. Empreendimentos mirabolantes que faliam em 3 meses, dívidas de cartão de crédito estourado em compras impulsivas, empréstimos com agiotas para cobrir outros empréstimos. E Beatriz, com seu coração mole e uma lealdade familiar que beirava a cegueira, estava sempre lá para apagar os incêndios da irmã. Quantas vezes nossas economias foram para o ralo para tirar Carla de alguma enrascada? Perdi a conta. Nossas discussões sobre isso eram homéricas. Eu tentava argumentar, mostrar que Carla precisava aprender com os próprios erros, que essa ajuda constante só a tornava mais dependente e inconsequente. Beatriz chorava, dizia que eu não entendia o laço entre irmãs, que ela não podia abandonar a própria família. E eu, para evitar uma crise maior, acabava cedendo, mas sempre com um gosto amargo na boca e a sensação de que estava enxugando gelo. Há alguns meses, Carla se meteu na pior enrascada de todas. Um investimento em criptomoedas com um amigo de um amigo que prometia lucros estratosféricos. Claro que era golpe. Ela perdeu tudo o que não tinha e ainda ficou devendo uma quantia absurda para gente barra pesada. Beatriz entrou em pânico. Chorava dia e noite, mal comia, vivia pendurada no telefone com a irmã, tentando encontrar uma solução. Eu, apesar de tudo, me compadeci da situação dela, mas fui taxativo. Beatriz, eu sinto muito pela Carla, de verdade. Mas nós não vamos nos afundar por causa dela. Nossas economias estão reservadas para a reforma da casa e para nossa aposentadoria. E nem pense em tocar nas minhas coisas. Ela sentiu, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu sei, Marcos, eu sei. Não se preocupe. Ingênuo. Eu fui dolorosamente ingênuo. A descoberta aconteceu numa quarta-feira. Eu havia tirado uma semana de férias para resolver umas pendências pessoais e aproveitar para organizar minha coleção, talvez até rejogar alguns clássicos. Beatriz tinha saído cedo, disse que ia ao shopping com uma amiga. Entrei no meu escritório assobiando, ansioso pela imersão nostálgica que me esperava. E então, o chão sumiu dos meus pés. As prateleiras. Vazias. Os nichos onde repousavam meu telejogo Philco, meu Nintendinho com a pistola laranja, meu Mega Drive com a caixa original do Sonic, todos eles, vazios. Onde antes havia uma linha do tempo colorida da história dos videogames, agora só restava o branco da parede e a poeira que denunciava a ausência recente dos meus tesouros. Meu coração começou a disparar, uma sensação gelada subindo pela espinha. Corri os olhos pelo cômodo, desesperado. Minhas edições de colecionador, os jogos lacrados que valiam uma pequena fortuna, os consoles portáteis, tudo. Absolutamente tudo havia sumido. A princípio, pensei numa loucura qualquer. Será que Beatriz tinha resolvido fazer uma surpresa, uma limpeza profunda, e guardado tudo em caixas? Mas onde? Não havia caixas. Não havia nada. Apenas o eco fantasmagórico da minha paixão roubada. Liguei para ela, a voz já embargada pelo pânico que se instalava. Beatriz, onde está minha coleção? O que aconteceu no escritório? Silêncio do outro lado. Um silêncio culpado. Beatriz, me responde. Onde estão minhas coisas? Calma, Marcos, ela disse, a voz estranhamente controlada, quase fria. Eu preciso que você seja compreensivo. Compreensivo com o quê, Beatriz? Com o fato de que meu escritório foi limpo?
Fomos roubados? Outra pausa. E então, a confissão, proferida com a naturalidade de quem comenta o clima. Eu vendi, Marcos. Vendi sua coleção. Senti o ar me faltar. Minhas pernas fraquejaram, e precisei me apoiar na parede para não cair. Você, o quê? Consegui balbuciar. A Carla precisava do dinheiro, Marcos. Era uma emergência. Aqueles homens estavam ameaçando ela. Eu não tive escolha. Não teve escolha, minha voz começou a subir, a incredulidade dando lugar a uma fúria crescente. Você vendeu anos da minha vida, Beatriz. Anos de dedicação, de memórias. Por quanto? Por quanto você vendeu meu coração? Consegui um bom dinheiro, ela disse, defensiva. Deu para quitar a dívida da Carla e ainda sobrou um pouco. Um bom dinheiro, gritei. Você tem noção do valor daquilo? Não só o valor sentimental, mas o valor real. Aquilo valia 10, 20 vezes mais do que qualquer bom dinheiro que você conseguiu vendendo às pressas para algum receptador qualquer. Ela chegou em casa alguns minutos depois, e a encontrei na sala, impassível, como se tivesse apenas vendido umas roupas velhas num bazar de caridade. Marcos, não faz esse drama todo, ela disse, revirando os olhos. A vida da minha irmã estava em risco. O que você queria que eu fizesse? O que eu queria? Eu queria que você me respeitasse. Que respeitasse o que é meu. Que conversasse comigo antes de tomar uma decisão absurda dessas. Existem outras formas de ajudar, Beatriz. Vender o carro, pedir um empréstimo no banco, qualquer coisa. Mas não, você escolheu o caminho mais fácil, o mais covarde, o que me atingiria diretamente. A discussão se arrastou por horas. Eu, desesperado, tentando fazê-la entender a magnitude do que ela havia feito. Ela, irredutível, defendendo a irmã, minimizando minha dor. E então, no auge da discussão, quando eu já estava rouco de tanto gritar e com o coração em frangalhos, ela me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto antes, uma frieza que congelou minha alma, e disse as palavras que selariam o destino do nosso casamento. Ah, Marcos, para com isso. No fundo, são só coisas. Coisas. Repeti, a voz baixa, perigosa. São só coisas, Beatriz? Olhei para ela, para a mulher com quem dividi minha vida por 8 anos, e não a reconheci. A pessoa que estava ali, na minha frente, era uma estranha, alguém que não só não me entendia, como parecia não fazer a menor questão de tentar. A dor da perda da minha coleção era imensa, mas a dor da traição, do desrespeito, da constatação de que para ela meus sentimentos mais profundos eram apenas coisas, essa era insuportável. Naquele instante, algo em mim mudou. O desespero deu lugar a uma calma gelada, a uma clareza terrível. Se meus sonhos, minhas paixões, minha história, eram apenas coisas para ela, então o que mais seria? Respirei fundo, a decisão se formando na minha mente com a precisão de um cirurgião. Você tem razão, Beatriz, eu disse, e o tom da minha voz a fez me encarar, surpresa pela súbita mudança. São só coisas. Fiz uma pausa, olhando ao redor da nossa sala, dos móveis que escolhemos juntos, das fotos que contavam nossa história. Exatamente como o nosso casamento, aparentemente. Ela franziu a testa, confusa. O que você quer dizer com isso, Marcos? Não vem com drama agora. Drama, sorri, um sorriso sem alegria. Não, meu amor. Isso não é drama. É apenas praticidade. Peguei meu celular. Ela me observava, desconfiada. O que eu faria? Ligaria para a polícia? Para um advogado? Para Carla, para xingá-la? Não. Eu tinha algo muito mais, visual em mente. Algo que ela entenderia na linguagem que parecia ser a única que ela realmente valorizava, a dos fatos consumados, das coisas que mudam de mãos. Beatriz me encarava, a confusão começando a dar lugar a uma apreensão palpável. Aquele meu tom, aquela calma que precede os terremotos, ela conhecia. E temia. Praticidade, Marcos? Que tipo de piada é essa agora? Ela perguntou, a voz já com um tremor de irritação e medo. Eu não respondi imediatamente. Apenas desbloqueei meu celular, abri o navegador e digitei o endereço de um conhecido portal imobiliário. Em poucos segundos, a página carregou. Virei a tela para ela. Lá estava. Nossa casa. A fachada que pintamos juntos no primeiro ano de casados, o jardim que eu cuidava com tanto esmero, as janelas do quarto onde dormíamos. E, sobreposta à imagem principal, em letras garrafais e chamativas, a placa digital, vende-se. Oportunidade única. Beatriz levou a mão à boca, os olhos arregalados, incrédulos. O que é isso, Marcos? Ela gaguejou, a cor sumindo de seu rosto. Isso é, a nossa casa? Nossa, repeti, arqueando uma sobrancelha.
Interessante você usar o pronome possessivo no plural, Beatriz. Pelo que me lembro, há poucas horas, você decidiu unilateralmente que uma parte significativa do que era meu, do que representava minha história e meu investimento, poderia ser liquidada para resolver um problema que não era nosso. Então, sim, esta é a casa. Ou melhor, uma coisa que está à venda. Ela se levantou de um salto, o celular quase caindo de suas mãos. Você não pode fazer isso. Você enlouqueceu de vez? É a nossa casa. Onde nós vamos morar? Calma, Beatriz, eu disse, com a mesma tranquilidade irritante que ela usará comigo mais cedo. Não faz esse drama todo. No fundo, é só uma casa. São só tijolos, cimento, um telhado. Coisas, lembra? E você mesma me ensinou uma lição valiosa hoje. Coisas não têm tanto valor assim, especialmente quando comparadas às emergências da sua irmã, não é mesmo? O sarcasmo na minha voz era palpável, cortante. Ela começou a andar de um lado para o outro na sala, as mãos na cabeça, o desespero começando a tomar conta. Marcos, isso é diferente. Estamos falando do nosso lar, do lugar onde construímos nossa vida. Ah, agora é diferente, questionei. Quando eram os meus videogames, as minhas memórias de infância, os meus investimentos de anos, eram só coisas. Mas quando é o nosso teto, aí a história muda? Que conveniente, Beatriz. Acontece que a escritura desta coisa aqui, gesticulei ao redor, está predominantemente no meu nome. Uma pequena herança do meu pai, lembra? Aquela que você sugeriu que usássemos para dar uma entrada maior, porque seria bom para o nosso futuro. Pois bem, o futuro chegou. E ele envolve um corretor de imóveis e uma placa de vende-se. Na verdade, a casa era um bem adquirido durante o casamento, mas uma parte significativa do valor de entrada e das reformas subsequentes havia vindo de uma herança que recebi. E, mais importante, a decisão de vender, no contexto de um divórcio iminente que ela acabará de catalisar, era perfeitamente legal e, no meu estado de espírito, moralmente justificada. Você não teria coragem, ela gritou, os olhos faiscando de raiva e pânico. Isso é por causa daqueles joguinhos idiotas? Você vai destruir nosso casamento, nossa vida, por causa de uns bonecos de plástico e uns cartuchos velhos? Não, Beatriz, respondi, a voz agora ganhando um tom grave, cansado. Não é por causa dos joguinhos idiotas. É por causa do que a venda deles representou. Representou sua total falta de respeito por mim, pelos meus sentimentos, pelas minhas paixões. Representou que, na sua lista de prioridades, eu e tudo que me é caro estamos abaixo da sua irmã inconsequente e das dívidas que ela acumula por pura estupidez. Você não vendeu só minha coleção, Beatriz. Você vendeu a nossa confiança, o nosso companheirismo. Você vendeu o último pilar que ainda sustentava este casamento. Ela desabou no sofá, o choro agora convulsivo, desesperado. Mas a Carla, ela ia morrer, Marcos. Aqueles homens eram perigosos. E você achou que a solução era me roubar e me apunhalar pelas costas? Questionei. Não pensou em conversar comigo? Em pedir ajuda de outra forma? Em vender o seu carro, as suas joias? Não, era mais fácil sacrificar o que era meu, o que você considerava só coisas inúteis. Ela tentou argumentar, dizer que não teve tempo, que foi tudo muito rápido, que se arrependeu no momento em que fez. Mentiras. Eu via nos olhos dela. O único arrependimento ali era o de ter sido pega e de estar enfrentando as consequências. Eu liguei para o corretor hoje de manhã, Beatriz, informei, como quem comenta sobre o tempo. Ele já tem as fotos, a descrição. O anúncio entra no ar amanhã. As visitas começam na semana que vem. Sugiro que comece a procurar um lugar para você e para a Carla morarem. Porque, quando esta casa for vendida, metade do valor é seu por direito, claro. Mas a outra metade, bem, a outra metade vai me ajudar a recomeçar. Talvez até a tentar reaver alguns dos meus joguinhos idiotas. A menção de Carla pareceu despertá-la para uma nova onda de pânico. Ela pegou o celular, discando o número da irmã com os dedos trêmulos. Ouvi os gritos do outro lado da linha quando Beatriz, entre soluços, contou a novidade. A reação de Carla foi previsível, mais drama, mais acusações contra mim, e, claro, a pergunta que não queria calar, e agora, o que vai ser de mim? Nos dias que se seguiram, nossa casa se transformou num campo de batalha silencioso. Beatriz mal falava comigo, alternando entre olhares furiosos e súplicas chorosas para que eu reconsiderasse. Eu me mantive firme. Dormia no quarto de hóspedes, passava a maior parte do tempo no trabalho ou na rua, apenas para evitar o clima pesado. O corretor, um profissional discreto e eficiente, começou a agendar as visitas. Era humilhante para ela, eu sei, ver estranhos entrando na nossa casa, avaliando nossos pertences, enquanto ela era forçada a sorrir e ser simpática. Mas, para mim,
cada visita era um passo a mais em direção à minha liberdade. Beatriz tentou de tudo. Apelou para os pais dela, que me ligaram me acusando de ser cruel e insensível. Apelou para os meus pais, que, pela primeira vez na vida, ficaram do meu lado, chocados com o que ela havia feito com minha coleção e, principalmente, com a quebra de confiança. Carla apareceu na nossa porta uma noite, aos prantos, implorando para que eu perdoasse a irmã, dizendo que ela não queria destruir nosso casamento. A hipocrisia era tanta que quase ri na cara dela. Mandei-a embora e disse para começar a procurar um emprego, porque a fonte havia secado. A casa foi vendida mais rápido do que eu esperava. Era um bom imóvel, bem localizado. Com o dinheiro da minha parte, dei entrada num apartamento menor, só para mim. Beatriz, com a parte dela, alugou um lugar simples e, pelo que soube, Carla foi morar com ela, transformando o pequeno apartamento num novo epicentro de caos e discussões. As dívidas da irmã, claro, não desapareceram magicamente. Sem mim para bancar os luxos e as emergências, a vida real bateu forte na porta das duas. O divórcio foi assinado. Sem brigas na justiça, felizmente. Acho que Beatriz finalmente entendeu que não havia mais nada a ser salvo, e que qualquer tentativa de arrastar o processo só a prejudicaria mais. Quanto à minha coleção, bem, essa é uma ferida que ainda dói. Consegui rastrear alguns itens com compradores online, paguei caro para reaver peças que tinham um valor sentimental imenso. Outras, infelizmente, se perderam para sempre, vendidas por uma ninharia pela minha ex-esposa para cobrir a estupidez da irmã dela. Mas, a cada peça que eu recuperava, sentia um pouco da minha história voltando para mim. Hoje, alguns meses depois de todo esse furacão, estou recomeçando. O apartamento novo está com a minha cara. Tem um espaço dedicado aos meus joguinhos velhos, menor do que antes, mas infinitamente mais seguro e respeitado. A dor da traição ainda existe, mas está se transformando em aprendizado. Aprendi que coisas podem, sim, ter um valor imenso, especialmente quando carregam nossa história e nossos sonhos. E aprendi, da forma mais dura, que um casamento, quando o respeito e a confiança são vendidos como se fossem só coisas, não tem como sobreviver. Beatriz e Carla? Soube que continuam se afundando em problemas. Parece que a vida sem um patrocinador é mais difícil do que elas imaginavam. Não sinto prazer na desgraça delas, apenas uma constatação fria de que colhemos o que plantamos. E eu? Eu estou aqui, reconstruindo meu castelo, peça por peça, cartucho por cartucho. E com a certeza de que, na minha próxima relação, a palavra respeito virá escrita em letras garrafais, bem ao lado da placa de intocável. Porque algumas coisas, meu amigo, simplesmente não têm preço. E a minha paz de espírito é uma delas.